bem-vindos ao canal Além Audiobook, Além das Páginas. Continuaremos com a nossa leitura ou lição desse maravilhoso livro, Perguntar Não Ofende, de Trey Gowdy. Hoje com o capítulo 12, a palavra vale mais que 1000 palavras. Vem comigo. Coma suas palavras. Poucas pessoas ouviram falar do Conselho de Segurança Química e Investigação de Perigos, e eu teria sido incluído naquele sortudo grupo de não muitos, mas infelizmente o então presidente do Comitê de Supervisão da Câmara e Reforma Governamental, Jason Sheftes, tinha ouvido falar desse conselho e achou que seria uma boa ideia fazer uma audiência sobre o que o conselho estava fazendo, e não seria nada bonito. Para meu eterno desgosto, ele também achou importante que eu assistisse àquela audiência. Era 2015. Eu estava cuidando da minha vida em meu escritório em DC, quando o presidente Chaves me ligou e disse: "Preciso que você venha até aqui bem rápido e interrogue essa testemunha." "Bem, por que você não faz isso, Jason?" "Porque você seria melhor nisso", disse ele. Parabéns a Jason por saber que a bajulação levará a quase todos os lugares da vida e por saber que um ex-procurador de lugar da Universidade Brigham Young precisava de um promotor para ajudá-lo naquele dia específico. A questão era o uso de e-mail pessoal pelo então presidente do Conselho de Segurança Química e Investigação de Perigos. Tudo que eu tinha eram algumas frases dele quando ele foi questionado no passado. Em junho de 2014, o presidente Shaftes lhe perguntou: "Você já usou o e-mail pessoal para negócios ou comunicações oficiais?" E sua resposta foi: "Bem, sim, por ignorância." "Você está tomando meu lugar no estrado do Congresso. Deveria ser uma mistura de impeachment de pessoa e impeachment dos fatos. E como você já deve saber, a melhor e mais segura maneira de fazer isso seria usando perguntas e não acusações ou declarações declarativas. Você pode perguntar: qual foi a fonte da sua ignorância?" Você pode então lançar uma série de perguntas sobre todas as fontes de informação e materiais destinados a diminuir a ignorância dos funcionários, explicando claramente o que pode ou não ser feito por e-mail pessoal. Você pode perguntar se ele consultou algum manual de treinamento para melhor informá-lo sobre o que ele poderia ou não fazer. Ele forneceu a você a palavra ignorância. Foi a palavra dele, não a sua. Faça com que ele possua essa palavra. Isso é o que eu fiz. E quando perguntei a ele sobre a origem de sua ignorância, ele respondeu: "Bem, o que descobri quando entrei na agência foi que era um costume normal." "Quem te disse isso com especificidade?" perguntei. Ele respondeu usando uma palavra que eu não recomendaria na maioria das circunstâncias: todos. Como meu entendimento era que todos usavam e-mail. Certas palavras são grandes demais para permitir uma comunicação eficaz e precisa. Todo mundo é uma palavra grande. Ele pressupõe que você, 1. Conhece todo mundo e 2. Conhece as práticas de e-mail de todo mundo. Algo reconhecidamente difícil de fazer. Outro exemplo é a palavra sempre. Entre as definições e sinônimos de sempre estão, infalivelmente, sempre, em todos os momentos e sem exceção. A palavra sempre obriga a pessoa que a utiliza a excluir todas as outras opções e é impossível fazer isso. Requer que você identifique, analise e elimine todas as alternativas. E isso é uma grande e brilhante bandeira vermelha. A testemunha tentou então minimizar o uso de e-mail pessoal para conduzir negócios oficiais, dizendo que o fez no início do seu mandato. Ei, isso não é todo mundo ou sempre. É um pouco mais específico. Ótimo.
No entanto, isso leva você a definir início, porque você sabe exatamente por quanto tempo ele usou o e-mail pessoal. E 18 meses não é uma definição muito defensável de início. Quando confrontado com a realidade de que utilizou e-mail pessoal após autodefinido início de seu mandato como presidente do Conselho de Segurança Química e Investigação de Perigos, a testemunha admitiu que se enganou ao dizer provavelmente sim. Oh, garoto, provavelmente e sim nem sempre andam juntos, não é? Sem fazer nada além de perguntas com toda a segurança que isso proporciona, você pode fazer com que essa testemunha seja dona de suas palavras, das explicações dessas palavras e da realidade de que suas ações não correspondem às suas explicações. Tudo sem fazer nada além de fazer perguntas. Agora, aprendemos anteriormente sobre o poder, o potencial e as armadilhas da palavra porquê. Nenhuma pergunta pode fazer com que você perca o controle sobre uma narrativa mais rapidamente do que a palavra porquê. Mas o poder de perguntar porquê é mais forte quando você o associa ao seu próprio senso de direção. Em outras palavras, o porquê é mais poderoso quando não há uma boa explicação. Porque a natureza humana tentará explicar mesmo quando algo é inexplicável. A natureza humana está programada para querer saber por quê e explicar por quê. A pergunta por quê é devastadoramente poderosa quando você consegue combinar o desejo humano de ouvir a explicação com o desejo humano de fornecer uma explicação. E não há outra explicação além do erro ou má conduta da própria pessoa. Para o presidente do Conselho de Segurança Química, seria mais ou menos assim. Por que você disse que interrompeu a prática de usar e-mail privado no início de seu mandato, quando na realidade você continuou assim por 18 meses? Por que você disse todo mundo fez isso, quando nem todo mundo fez isso? Por que você testemunhou que interrompeu a prática quando continuou a prática por mais 6 meses, mesmo depois desse testemunho? Existem algumas lições importantes que valem a pena observar nessa troca. 1. Quando você usa as palavras da outra pessoa na forma de perguntas, é bastante impenetrável. 2. Não use palavras complicadas como todo mundo, ninguém, sempre, nunca ou todas as vezes, quando você for uma testemunha, ou em geral nesse caso. 3. Ouça essas palavras complicadas. Elas são sinais de alerta úteis. 4. O esclarecimento dos termos é uma pergunta clássica para usar em quase qualquer discussão ou conversa persuasiva. O que você quer dizer com começo? 5. Por quê? Pode ser a palavra mais pesada e poderosa quando usada intencionalmente e com cuidado, especialmente quando se pede a alguém que explique o inexplicável. Em suma, as palavras importam. Não espero que você leia o dicionário como meu pai me obrigou a fazer, embora haja usos piores do seu tempo, e isso facilitará o amor pelas palavras e seus significados precisos. No entanto, espero e encorajo você a se apaixonar pela precisão das palavras. A precisão nas palavras que você usa é essencial para uma comunicação eficaz. Algumas palavras são aceitáveis e avançam modestamente o que você está tentando comunicar. Algumas palavras são perfeitas para capturar seu ponto de vista e muitas palavras turvam, desorganizam e, de outra forma, não conseguem avançar o argumento. Quando você estiver defendendo o seu caso, seja na mesa de jantar, na sala de descanso do trabalho ou quando estiver no carro debatendo com seu cônjuge, esteja atento às palavras que você escolhe e fique atento ao procurar vagas com base nas palavras que os outros usam. Palavras grandes, palavras suaves. Como aprendemos,
Certas palavras são grandes demais para permitir uma comunicação eficaz e precisa. Quando alguém diz, você sempre me interrompe quando estou falando. Você pode optar por abordar os méritos do fato de ter interrompido alguém pela enésima vez. Não é legal interromper as pessoas, mas também não é legal conversar para sempre. Ou você pode aproveitar a palavra sempre. Você invariavelmente encontrará alguém na vida, no trabalho, no lazer, que seja bom o suficiente para agarrar essa palavra e desviar-se de qualquer objetivo que você realmente tenha em mente. Não seria melhor simplesmente dizer: você me interrompeu quando eu estava falando? O que você ganha argumentando no hiperbólico? Há um papel para a hipérbole na comunicação em geral e na persuasão especificamente. Mas essa hipérbole deve ser intencional e não descuidada. E deve ser exatamente isso, intencionalmente hiperbólico, com todo o humor e absurdo pretendidos. O que a palavra sempre lhe dá nessa frase? Você realmente não estava fazendo o levantamento histórico de todas as conversas com aquela pessoa durante todo o seu relacionamento. O que você estava tentando comunicar era: pare de me interromper. A palavra sempre não acrescenta nada, exceto uma via pela qual você pode ser impedido. E se o comentário fosse: você sempre me interrompe quando estamos conversando? Sempre é uma palavra fácil de entender, mas a palavra nós também o é. Nós não fala, a menos que você faça parte da família real e esteja usando nós real, e eu duvido que você esteja. Você fala ou eles falam, mas nós não. O nós foi uma tentativa nobre de ser inclusivo, mas expõe uma camada de impeachment facilmente evitada e realmente não faz nada para promover o que você está tentando comunicar. Se minha esposa estivesse lendo isso, e esse é um grande se, ela diria: pare de criticar e deixe as pessoas falarem de uma maneira que seja confortável para elas. As pessoas não hiperanalisam as palavras dessa maneira. Ela está em seu próprio mundo, onde seus amigos são pessoas legais e não há muitos debates acontecendo. Esse não é o mundo em que vivo, e provavelmente não aquele em que você deseja se destacar. Portanto, a precisão é importante. Quais são algumas outras palavras que deixam o orador aberto ao impeachment? A palavra ou prefixo não, às vezes sim. Como em ninguém presta atenção em mim, ninguém pede minha opinião, qual é a melhor maneira de comunicar seu ponto de vista? Por que não perguntar por que você não está prestando atenção em mim? Ou por que você não perguntou minha opinião? Existem palavras mais suaves e um método muito mais suave para transmitir o seu ponto de vista. E ao usá-las, você pode limitar sua própria exposição ao impeachment. Talvez é uma boa palavra, mesmo se você tiver certeza. Você não perde nada ao proteger suas apostas e se permite uma rota de fuga. Provavelmente é uma palavra suave. Comunica probabilidades a seu favor sem o risco de dizer sempre e assumir todas as contingências. Normalmente, também é uma palavra suave com uma rede de segurança integrada. Palavras mais suaves abrem espaço para fugas, paraquedas ou pivôs. Vale ressaltar novamente que frases como na minha opinião ou eu sinto deixam o orador aberto a um possível impeachment. As opiniões são ótimas, mas não no duelo que envolve fatos. Há uma razão para você dizer: você tem direito à sua própria opinião, mas não aos seus próprios fatos. Na hierarquia da persuasão, os fatos superam as opiniões e os sentimentos. Prefiro usar frases como você discorda, ou você já considerou, ou é possível. A questão é que palavras específicas, grandes ou suaves, podem ser exatamente as coisas que o fazem tropeçar ou levam à vitória. Sempre, e quero dizer sempre, mantenha o ouvido atento para quando você os usa e quando os ouve. Já vi boas pessoas tropeçarem em palavras complicadas e já vi casos sólidos sem serem prejudicados.
A comunicação e a persuasão já são difíceis o suficiente sem cometer erros não forçados ao escolher uma palavra descuidada quando existe uma palavra mais precisa. E você perde pouco ou nada ao errar por excesso de cautela. Suicídio. Tipo de. É impossível comunicar de forma eficaz se não houver um entendimento comum do que está sendo dito. Quando meus professores de latim falavam latim, eu não tinha ideia do que diziam. Tenho os resultados dos testes para provar isso. Mas mesmo que você concorde com a linguagem, ainda assim terá de concordar com o significado das palavras. É essencial se você está realmente tentando compreender e ser compreendido. Também é extremamente eficaz se você estiver tentando interromper ou retardar a discussão de outra pessoa. Nunca deixe de me surpreender com a dificuldade que algumas pessoas têm em explicar palavras que todos pensamos conhecer a definição. Usamos todos os dias palavras que têm múltiplos significados e, às vezes, significados muito diferentes do que pretendemos. A palavra dizimar é um exemplo clássico. A maioria de nós usa essa palavra para significar destruir e exterminar totalmente. A definição histórica é eliminar cada 10ª pessoa, decimate, que significa considerado como um décimo. Veja, acabei acertando o latim. Há uma grande diferença entre deixar 0% e deixar 90% para lutar. Entender o que está sendo dito com precisão e fazer com que o outro defina os termos é uma arma poderosa nas guerras de persuasão. Jonathan Binney invadiu a casa de Allen e Jody Southern, na zona rural do condado de Cherokee. Ele fez coisas indescritíveis dentro de casa que só pessoas depravadas fariam. Desde atos de autogratificação sexual até atos de defecção. Binney é possivelmente a pessoa mais perturbada que já processei. E isso quer dizer muito, porque processei algumas pessoas doentes. Por que Jonathan Binney invadiu a casa de Ali e Jody Stoughton? Bem, essa é uma história de depravação e maldade em si. Vou poupá-lo dos detalhes específicos, mas basta dizer que Binney cometeu uma agressão sexual a uma criança. Mas Binney sabia que não gostaria de ir para a prisão como estuprador de crianças. Ele queria ir para a prisão como assassino. Então, ele invadiu a casa de um casal que não conhecia. Este casal não fez nada com ele. Eles eram estranhos para ele e ele era um estranho para eles. Mas Binney precisava de uma vítima para seu plano de ir para a prisão como assassino para trabalhar. Então, enquanto Jody Southern trabalhava como carteiro rural, Binney invadiu a casa e exibiu sua maldade. Quando Jody Southern chegou em casa e passou pela porta, Binney atirou nela. Ela morreu mais tarde no hospital. Depois de atirar em Jody Southern, Binney subiu em sua bicicleta motorizada, tentou se livrar das evidências de seu crime e colocou vários adesivos de nicotina. Por que ele colocou adesivos de nicotina? Bem, cometer suicídio, é claro, afirmou ele. Foi por isso que mais tarde se tornou sua história para o júri. Por que isso importa? Por duas razões, uma óbvia e outra nem tanto. A razão óbvia era que Binney era elegível para a pena de morte se invadisse a Casa do Sul para ficar à espreita de matar Jody ou Allen Southern. Ele era elegível para a pena de morte se entrasse na casa deles com a intenção de cometer um crime como roubo ou agressão sexual. Mas a sua teoria do caso era que invadir a Casa do Sul durante o dia para se matar não era roubo. E, portanto, este homicídio não era elegível à pena de morte. A outra razão pela qual os réus em julgamentos criminais usam a defesa de suicídio é que eles acreditam erroneamente que o júri terá alguma simpatia pelos réus que estão tão devastados pela culpa e pelo remorso que tentaram aplicar sua própria forma apropriada de autopunição, tomando suas próprias vidas. A linha de pensamento não lógico é mais ou menos assim. O réu quer morrer, portanto, vamos realmente puni-lo, fazendo-o viver. Sim, também não sigo muito essa linha de raciocínio, mas os réus tentam. No entanto, é facilmente despachado.
Então, por onde começar? Você pode querer começar com o óbvio de que quando chegou a hora de matar Jodie Southern, Jonathan Binney usou um método bastante confiável de matar. Ele usou uma arma. Quando chegou a hora de se matar, bem, Binney decidiu empregar um meio de autoerradicação do qual ninguém nunca ouviu falar. Colocar um punhado de adesivos de nicotina e esperar que sua frequência cardíaca acelerasse tão dramaticamente que o matasse. Caso você esteja se perguntando, não funcionou. Foi a maneira mais tímida e covarde possível de acabar com sua vida. Você também pode estar se perguntando por que Binney nunca se matou com todo o tempo que passou na Casa do Sul, esperando alguém chegar em casa. Esta é uma boa pergunta. Ele teve tempo para muitos atos de depravação indescritível, mas nunca conseguiu encontrar tempo para colocar a arma na boca e puxar o gatilho. É raro que a definição de suicídio tenha importância ou tenha qualquer significado legal. Suicídio é uma daquelas palavras que todos pensamos conhecer o significado. Neste julgamento em particular, isso importava. Ironia à parte, o fato de um réu que queria se matar, construir análises jurídicas torturadas para evitar ser condenado à morte, me faz refletir sobre aquelas palavras que achamos que podemos definir até que seja realmente necessário. O que me leva a um jantar em uma noite agradável em Charlotte, Carolina do Norte. Se você já compartilhou uma refeição comigo, sabe que minhas brincadeiras leves no jantar podem se tornar complicadas rapidamente. Eu estava em um restaurante com o senador Tim Scott e outras duas pessoas enquanto esperávamos a chegada da refeição. Na verdade, nem tenho certeza se o garçom veio anotar nossos pedidos. Houve uma pausa e tivemos que conversar sobre algo. Minha ideia? Aqui está algo leve. Vamos falar sobre suicídio. O que é suicídio? Você pode definir isso? Você acha que pode, mas tente. Em sua própria mente, como definiria essa palavra se solicitado a fazê-lo? É tirar a própria vida, certo? Mas por que meios e realizando em que período de tempo? O bar do restaurante onde jantávamos, em Charlotte, pode estar cheio de pessoas cometendo suicídio, mas o fazendo muito lentamente. Talvez lhes tivessem dito para pararem de beber, mas não fizeram. Talvez lhes tivessem dito para alterar a dieta, mas não fizeram. Talvez lhes tivessem dito para se exercitarem, mas não faziam. Talvez lhes tivessem receitado remédio para hipertensão, mas não os tomaram. Talvez eles tenham deixado a inscrição na academia expirar ou não tenham comparecido à última consulta no dentista. O dicionário define suicídio como o ato ou instância de tirar a vida voluntária e intencionalmente. Isso captura todas as suas perguntas. É um ato único, como indica a definição do dicionário, ou pode ser uma série de atos menores? O que significa voluntariamente? Aliás, o que significa intencionalmente? Se me receitarem um medicamento que muito provavelmente prolongará a minha vida e eu não o tomar, como se chama isso? E se eu tomar parte, mas não tudo, porque não tenho dinheiro para tomá-lo conforme prescrito? Você poderia então analisar as outras maneiras pelas quais gasto dinheiro e julgar o fato de que eu poderia ter renunciado à televisão a cabo e ao meu celular, e assim ter o dinheiro para a dosagem completa? Será então o suicídio um debate sobre as prioridades da vida e como as atribuo? E se eu simplesmente não gostar dos efeitos colaterais e tomar a decisão afirmativa de que 6 meses sem náusea, de hora em hora, é melhor do que 18 meses com isso? O que é a vida de alguém para efeitos da definição acima e quem decide isso? Às vezes, pensamos que sabemos o que as palavras significam até sermos forçados a defini-las. Amor é uma palavra difícil de definir. Quando eu era criança, parece que me lembro da velha frase: amor é nunca ter que dizer sinto muito. Ok, certo? Tente isso algum dia. Falando em suicídio, tente passar pela vida, pelo casamento, pelos relacionamentos com aqueles de quem você gosta e nunca dizer sinto muito.
Não se esqueça de me contar como isso aconteceu. Usamos muito a palavra certo. Usamos muito as palavras justo e igual. Mas o que elas significam? E se você fosse forçado a esclarecer a definição delas, poderia fazê-lo de uma forma que evitasse expô-lo a quaisquer perguntas complementares ou interrogatórios sobre o que você deixou de fora? O que você quer dizer com todo mundo? O que você quer dizer com sempre? O que você quer dizer com eles? O que você quer dizer com suicídio? A forma como definimos os termos é importante. É importante para uma comunicação bem-sucedida, porque ambos os lados têm de chegar a algum consenso sobre o significado dos termos. Pedir esclarecimento sobre uma palavra ou frase pode ser tão benigno quanto simplesmente querer ter certeza de que estamos falando a mesma língua, ou pode ser uma atitude defensiva. Esclarecimento do bem. Agora, uma maneira menos mórbida de usar o esclarecimento para sua persuasão. Jogo golfe com alguns dos mesmos caras há 30 anos. Na verdade, isso pode não ser verdade. O golfe é um jogo de cavalheiros. Você chama infrações para si mesmo. Em alguns esportes, faça isso enquanto puder. Não dá certo se o árbitro não marcar. Sem sangue, sem falta. No golfe, se a sua bola se mover depois de ser endereçada e você estiver pronto para bater na bola, mesmo se estiver na floresta sem mais ninguém por perto, é uma penalidade. Se o seu clube tocar na areia de um bunker no seu backswing, será uma penalidade. O golfe é um jogo de cavalheiros, então vocês elogiam as boas tacadas uns dos outros e ignoram as tacadas ruins uns dos outros. Você tira o boné no final da rodada, no 18º green, aperta a mão e diz a todos como eles jogaram bem. Isso é golfe. Então, o que eu jogo com os meus amigos deve ser outra coisa, porque é mais parecido com o wrestling da WWE. Você precisa de pele dura, audição deficiente, memória curta e total falta de empatia pelas falhas dos outros. A maioria dos meus amigos segue política, mas eles são ótimos em não falar muito sobre isso ou perguntar muito sobre de si enquanto jogamos. Maioria, de jeito nenhum. Enquanto caminhávamos pelo primeiro fairway de um campo de golfe em Spartanburg, um dos meus amigos perguntou-me: Você concorda que a América é mais respeitada em todo mundo agora do que sob o presidente Obama? Eu não tinha feito um drive particularmente bom, então não estava de muito bom humor. Mas poderia simplesmente ter ganhado na loteria e minha reação provavelmente teria sido a mesma. O mundo inteiro? Perguntei. Você sabe o que quer dizer, o que quero dizer, disse ele. Na verdade, eu não. O que você quer dizer com mundial? Você verificou com as pessoas em Madagascar, Chad, Islândia? E o que você quer dizer com respeitado? Como eu quantificaria o respeito? Existe alguma maneira de medir isso? Pare de brincar de jogos de palavras comigo, ele lamentou. O que eu sou, o que estou dizendo é: você não concorda que nossa política externa agora é boa? O que significa bom? Por qual padrão objetivo você julga a política externa? Metade do país provavelmente não pensa que é bom. Então pode algo ser bom se for 50%? Você está argumentando que existe algum padrão objetivo para o bom? Algum padrão objetivo identificável? Ou é bom aquilo que 50,1% das pessoas dizem que é? Você está familiarizado com o debate entre H.L. Hart e o professor Longfellow? Quem decide o que é bom, certo, apenas. Ele não falou comigo pelo resto da rodada, o que foi bom, aliás. Obviamente, eu não queria falar sobre política, como evidenciado pelas perguntas que lhe fiz. Mas também ilustra o poder potencial de fazer com que a pessoa que faz as perguntas afirme alguma energia própria.
Haverá momentos em que você realmente precisará saber o que alguém quer dizer com um determinado termo. Algumas palavras são tão inerentemente subjetivas que você simplesmente deve estabelecer os parâmetros antes de começar. Palavras como simplesmente, bom, bonito, poderoso. Ter os termos definidos para você é essencial, mesmo que todos estejam agindo de boa fé. Mas não são apenas palavras que devem ser definidas e concretizadas. Às vezes, as pessoas querem ter discussões ou argumentos abstratos quando é do seu interesse que o mais alto grau de especificidade seja injetado na discussão. Perdão. Há aberturas em quase todas as perguntas que você faz para transformar essa pergunta em outra. Aproveite uma palavra. Faça-os definir isso. Faça com que eles possuam o conteúdo do que acabaram de sugerir. Faça-os provar qualquer elemento da premissa que estão perguntando agora. O uso preciso das palavras é uma parte indispensável de uma comunicação eficaz. As palavras têm vários significados, mesmo assumindo que todos concordamos com as definições. Muitas vezes encontraremos pessoas que usam palavras de uma forma que não estamos familiarizados ou acostumados. Portanto, é imperativo obter clareza sobre quaisquer palavras seminais sobre as quais qualquer conversa possa mudar. Devemos ter cuidado para não sermos soltos no uso das palavras ou seremos nós que definiremos. E quando você define qualquer coisa, corre o risco de deixar algo significativo de fora. Eu sou, como você provavelmente já deve saber, e se chegou até aqui, um grande fã de ouvir. É provável que sua próxima grande pergunta venha do que a outra pessoa acabou de dizer. Então, ouça com cuidado, crítica e ouvidos abertos. E assim finalizamos mais este capítulo deste livro maravilhoso. Obrigada por estar comigo aqui e até breve.